Doutor Vinícius, com a palavra. Olá, gente, boa noite. É um prazer atuar como moderador nesse encontro, no 9º encontro carioca, né, sob a tutela da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas. Agradecer a todos a oportunidade. E hoje nós vamos falar sobre os benefícios de prestação continuada, né, o LOAS, né, e os aspectos legais e práticos. Hoje nós teremos o ilustre doutor Tommaso Di Martini. Ele é especialista em medicina do trabalho, tá? Especialista em medicina legal e perícias médicas, pós-graduado, né, no curso de valoração de dano corporal pela Universidade de Coimbra, especialista em direito médico pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tá? A UERJ, médico perito, né, atuando no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, médico perito atuando na primeira região do Tribunal do Trabalho, e também atua na área dos juizados especiais federais. Nesse momento, ele está em graduação também em psiquiatria. Doutor, com a palavra, uma boa noite estar com o senhor. Boa apresentação. Boa noite a todos. Quero agradecer a diretoria da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, Regional Rio de Janeiro, por essa oportunidade, de estar falando de um assunto que, como já foi dito aqui, gera algumas dúvidas e algumas polêmicas, né? Nós vamos falar de benefício de prestação continuada, que nada mais é porque é lei orgânica de assistência social. Desde os primórdios da humanidade, já se tinha alguma noção de que era impedimento, o que era uma deficiência, incapacidade, uma coisa. E a sociedade organizada na época já tinha algum esboço de cuidar desse povo, né? Então, aqui, por exemplo, isso aqui é uma cadeira de rodas. A gente lembra muito dos Flintstones, daquele carrinho deles, mas isso é uma cadeira de roda. Desde aquela época, já se tinha uma noção de inclusão do indivíduo com uma deficiência na sociedade. E isso daí, assistência social, sempre foi feito por grupos religiosos, entendeu? Mediante um ideal de fraternidade, e já se dedicavam a prestar auxílio para os necessitados, né, e que a família e o Estado conseguiam manter. Isso evoluiu na parte religiosa, evoluiu muito no cristianismo, na época do antigo Império Romano, e que se organizaram em grupos, vieram às igrejas e daí faziam o atendimento aos necessitados. Um marco histórico no âmbito da assistência social foi a Lei dos Pobres, isso na Inglaterra. Ato de ajuda aos pobres. Foi aprovado na Inglaterra em 1601, mas a igreja ainda dominava essa parte. Aqui no Brasil, as casas de misericórdia, durante o século XVIII, acolhiam os indivíduos, os desamparados, as pessoas que vinham da escravidão e as crianças abandonadas. E já aqui na Carta Magna de 1800 estou me enrolando com esse negócio. Na Carta Magna de 1824, foi o primeiro fato histórico relevante na natureza proativa no Brasil que dava garantia de socorros públicos, atendendo essa população, porque a família não tinha condição e o Estado também não podia manter, né? E aí, o inciso 31 do artigo 179 da Constituição
de 1824 dizia: a Constituição também garante os socorros públicos. Você vê que foi se delineando dentro da Constituição brasileira a parte de assistência social. Na década de 30, logo no século passado, no século XX, o Estado brasileiro começou a dar ênfase à questão da proteção social. E o decreto 20.351, de 31 de agosto de 1931, subsidiou as práticas de benemerência e instituiu a Caixa de Subvenções, que prestava auxílio aos estabelecimentos de caridade. Então, o governo começou a dar a parte dele para ajudar na assistência social. E a Constituição Brasileira de 1934 atentou para a temática social e atribuiu, pelo artigo 10º, à União e aos Estados a competência concorrente no que se refere à saúde e assistência pública. Você vê como é que a coisa vem evoluindo, né? No passado tempo. E previu no artigo 138 diversos preceitos de caráter assistencial direcionado para os entes federativos. E aí, em 15 de outubro de 1942, por meio do Decreto-Lei 4.830, foi instituída a Legião Brasileira de Assistência, que foi a LBA. Que a LBA era um órgão de assistência em que ela atuava diretamente ou então ela fazia convênio com entidades especializadas para fazer o atendimento por essa população. E aí a Lei 6.179, de 11 de dezembro de 74, instituiu a renda mensal vitalícia. Mas, para isso, fazia necessário, primeiro, possuir idade mínima de 70 anos ou ser inválido para o trabalho. Aqui, no ser inválido para o trabalho, já tem uma outra conotação que vem para a Previdência Social, que é diferente da assistência social, que a gente vai ver logo adiante. Né? Então, aqui, tinha o INPS ou Fundo Rural, que faziam a parte de Previdência Social. Então, aqui as bases legais do benefício de prestação continuada foi instituído pela Constituição de 1988, pelo artigo 203, que reconheceu a assistência social como política pública não contributiva, como dever do Estado e direito do cidadão, de que ela precisasse. Nós vamos ver que nisso daí ela vai diferenciar da Previdência Social. Quando fala em não contributiva, quer dizer que o cidadão não precisa contribuir, não precisa pagar para ter o benefício. E aí foi inaugurado o sistema de seguridade social no país. E aí o sistema de seguridade social tem como objetivo amparar integralmente os residentes no país contra os riscos sociais que todos estão expostos. E aqui tem que observar o seguinte: ele não fala no brasileiro, ele fala em residente do país. Isso aqui é extensivo, inclusive aos estrangeiros que moram no país. Aos estrangeiros que não podem se manter. Não raras às vezes a gente se depara com estrangeiros que vieram tentar a vida aqui no Brasil
não se deram bem e não têm nem condições de voltar para o país deles. Então, eles são residentes, eles, se estiverem na condição de exposto, ele vai ter o benefício. Em síntese, tem como escopo resguardar a dignidade da pessoa humana, mesmo passo que promove o bem-estar e a justiça social. E aí o sistema de seguridade social, ele tem um formato tripartite, que vem a previdência social, a saúde e a assistência social. A previdência social, a gente vai ver, difere daqui da saúde, da assistência social, porque o caráter contributivo da previdência e o caráter não contributivo da saúde e da assistência social. Aqui quer dizer o seguinte, a Previdência Social é a seguradora, a maior seguradora do país. E segura o quê? Segura incapacidade. E, lógico, como qualquer seguradora, você tem que pagar para ter o seguro. Se acontecer alguma coisa, ele vai te dar cobertura até você se recuperar, ou então até mesmo para aposentar por alguma invalidez. E o caráter não contributivo da saúde e da assistência social. Mas aí vão perguntar, a saúde entra nisso como? Porque existe o SUS. O SUS é universal. O SUS, quem tem direito ao SUS, é o cidadão que mora no país. Mas aqui vai entrar a parte da saúde, porque para você ter acesso ao SUS, tem que estar cadastrado no cadastro único. E esse povo que está fora são, vamos dizer assim, os miseráveis, porque não tem como se manter, nem cadastro nisso eles têm. Então, eles podem recorrer ao CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, para poder fazer tal cadastro. Daí, a saúde aqui vai entrar com uma subsidiária por o SUS. E aqui vem a LOAS, né? 8.742 de 93, pelo artigo 20, o benefício de prestação continuada, BPC, é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção. Ou seja, é aquele indivíduo que não tem dinheiro nem para comer. Depende dos outros ou depende de revirar, às vezes, as lixeiras atrás de comida. Tá? Agora, quem vai financiar isso tudo? Se não é contributivo, não tem arrecadação. Aí vem o artigo 195 da Constituição Federal, que diz o seguinte: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta ou indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E das seguintes contribuições sociais. E aí vem a Emenda Constitucional 20 de 1998, que modifica o sistema de previdência social e estabelece normas de transição e dá outras providências. Então, aqui, eles vão definir quem que vai financiar, da onde vai vir os impostos para poder financiar a assistência social. O artigo 167 da Constituição Federal, na emenda constitucional, foi modificado e
diz que a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais, que trata o artigo 195, 1A2, para a realização das despesas distintos pagamento e benefícios do regime da Previdência Social, que trata o artigo 201. E aqui ele vai dizer, no artigo 195 da Constituição Federal, ele diz aqui do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, que vão financiar. Então, os recursos aqui, os impostos, vão incidir sobre folha de salário e demais rendimentos de trabalho, pagos ou creditados, a qualquer título, a pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo emregativo. E vai incidir em cima do faturamento e em cima dos lucros. Daí, tiram os recursos para poder financiar a assistência social. Então, o benefício, LOAS, não é benefício previdenciário. Ele é um benefício assistencial, sendo que a Previdência e a assistência social fazem parte da Seguridade Social. Tá? Então, aqui, compete ao Ministério do Desenvolvimento Social de Combate à Fome, por intermédio da Secretaria Nacional de Assistência Social, a implementação e coordenação geral, né? A regulação, o financiamento, o monitoramento e a avaliação. E vai caber ao INSS fazer a perícia e a concessão do benefício. Não sendo benefício previdenciário, mas a Previdência Social que contribui com a perícia médica para fazer isso. E aí, esse benefício tem que ser revisto a cada 2 anos, para avaliação da continuidade, para ver se o indivíduo continua naquela condição incapaz de se manter. Tem que ver as sequelas que ele apresenta, se as sequelas melhoraram. Um exemplo disso, vamos dizer aí, é o ostomizado. O ostomizado, para determinadas atividades, ele não tem impedimento, mas para determinadas atividades ele vai ter impedimento. Vamos pegar aí, por exemplo, um servente de obra e um auxiliar de escritório. São 2 condições completamente diferentes. Sendo que a gente pode ter uma ostomia dessa, reversível. Então, no momento, ele apresenta uma deficiência, mas no outro momento ele pode ter melhorado. Então, ele pode perder o benefício aí. Tá? Não está sujeito a qualquer contribuição e não gera pagamento de abono anual. Ou seja, é um salário limpo, não tem nem 13º, não tem os abonos que o previdenciário tem. É intransferível, não gera direito, tá? Não gera pensão por morte aos dependentes. A única coisa é que, se tiver algum resíduo, o cara morrer e tiver algum resíduo para receber, aí sim, esses resíduos, o resíduo vai ser pago para os herdeiros. Ele corresponde ao salário mínimo, o valor de um salário mínimo, na forma de benefício de prestação continuada, quer dizer, ele só vai rever a cada 2 anos. E a concessão do benefício, ele está atrelado aqui à avaliação da deficiência, do grau de impedimento, com base nos princípios da Classificação Internacional de Funcionalidade, a CIF. Isso por recomendação de uma resolução da Organização Mundial de Saúde. E aqui, a CIF é uma das ferramentas que a perícia do INSS usa. Mônica vai falar sobre isso, em que muitos colegas que fazem perícia nos juizados aí
parece que desconhecem isso que está aí. Então, a CIF é de maior importância na avaliação para o LOAS. A pessoa com deficiência, independentemente da idade, desde que comprove o impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, vai ter direito ao benefício. Mas essas condições têm que impossibilitar de participar de forma plena e efetiva da sociedade, em igualdade em condições dos demais. Os idosos com 65 anos ou mais também vão ter direito. Só que, para a gente, isso aqui não vai influenciar em nada, porque nós temos que tratar do deficiente. O idoso não faz perícia. Então, o idoso não faz parte da nossa avaliação. O idoso só faz parte da avaliação da assistente social. O objetivo, ele visa promover a inclusão social das pessoas com deficiência, impedimento de longo prazo, e idosos, né, em situação de vulnerabilidade, assegurando condições dignas de vida e autonomia. Agora, o impedimento de longo prazo são aqueles que incapacitam a pessoa com deficiência para a vida independente para o trabalho no prazo mínimo de 2 anos. Tá? Isso é o impedimento de longo prazo. Caramba, mozinho. Então, no universo da saúde, da inclusão social, os termos impedimento e deficiência, eles são frequentes e frequentemente utilizados de forma intercambiável, gerando dúvidas. E aí que gera muita dúvida e muita polêmica é isso. Umas interpretações erradas da perícia. Embora estejam interligados, são conceitos distintos. Implicações importantes para a vida das pessoas. Tá? Compreender suas diferenças é crucial para garantir os direitos da pessoa com deficiência e promover a sociedade mais justas. Então, o médico perito tem que ter noção disso que está aqui. O médico perito da Previdência, ele tem noção disso, tem as ferramentas disso, porém, os outros colegas que atuam nos juizados, nem todos têm essa visão. Então, aí, você tem um impedimento pela parte física, não tem condição de se locomover, e aí cria uma deficiência. E a gente vai ver o grau de deficiência vai ser maior ou menor, dependendo das barreiras que se tem. Aqui, se não tem uma rampa, é lógico que o cadeirante vai ter uma deficiência num grau muito maior do que aquele que encontra uma rampa para subir isso. Então, o conceito de impedimento ele foi introduzido pela Lei 12.470 de 2011, que manteve a restrição temporal, porém não fala mais em incapacidade. Ele vai falar em impedimento. Primeiro, porque permite uma aplicação muito mais ampla. E depois o termo incapacidade não cabia aonde? E que ele vai dizer, incapacidade para a gente vai lembrar de trabalho e ele não faria sentido para as crianças, porque o LOAS também abrange as crianças de 0 até 16 anos. E as crianças, lógico, de 0 a 16, não têm trabalho, então não tem sentido falar em incapacidade. Daí que se instituiu
o termo por de impedimento. Tá? Aí dá para ver as crianças que também têm os impedimentos, tem criança amputada, tem criança que nasce com a genesia, tem criança que não tem, é cega, então tem muito por aqui se falar impedimento e deficiência. O impedimento, a definição, se refere à perda ou anormalidade de uma estrutura ou função do corpo, que pode ser física, sensorial, intelectual, mental. A natureza é uma condição individual de cada um, né, que afeta o corpo humano de forma direta. Amputação, perda da visão, perda da audição, paralisia cerebral, ou isso são exemplos de impedimento. E deficiência já é outro departamento, que vai ser provocado pelo impedimento. A principal referência no Brasil sobre a questão que diz respeito às pessoas com deficiência, inclusive sobre os critérios para sua caracterização, vieram aí da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficientes e seu protocolo facultativo assinado em Nova York, em 30 de março de 2007. E esses protocolos foram promulgados aqui no Brasil pelo decreto 6.949, de 25 de agosto de 2009. Segundo a Convenção de Nova York, a pessoa com deficiência são aquelas que têm impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir a participação plena, efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, aqui, Carta de Nova York, se tem a noção de deficiência. E aqui, a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, é a LBI, é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, pela lei, a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, que vai considerar os impedimentos nas funções, nas estruturas do corpo. Vai considerar os fatores socioambientais, psicológicos e psicossociais. A limitação do desempenho da atividade e a restrição de participação na sociedade. Isso tem que ser avaliado. Tá? Agora, uma coisa importante notar, que ele fala que é em equipe multidisciplinar, mas ele não fala que tem que ser obrigatoriamente médico. Ele não fala obrigatoriamente por assistente social. Ele vai aqui falar, isso vai subentender, que uma equipe de pessoas que tenham conhecimento podem fazer esse tipo de avaliação. Tá? Ele não fala diretamente dos profissionais. Então, a Organização Mundial de Saúde, no relatório internacional sobre deficiência de 2011, recomendou que os países membros utilizassem a CIF para poder fazer a classificação de deficiência. A CIF não é ferramenta de mensuração nem instrumento de pesquisa. É uma classificação que permite que se obtenha um padrão que pode ser usado com diferentes finalidades, inclusive para orientação políticas públicas. Tá? Daí a importância disso aí. Agora, depois disso, a gente tem que falar alguma coisa de capacidade. Embora não tenha nada a ver,
mas se faz muita confusão entre deficiência e capacidade. A definição de incapacidade se caracteriza pela perda e limitação da função física, sensorial, intelectual, mental, que impede ou dificulta o desempenho de atividade da vida diária de trabalho. Ele não fala aqui em impedimento por de longo prazo. Tanto que a abrangência da incapacidade ela pode ser temporária, pode ser total, parcial, pode ser definitiva, e pode gerar o benefício de auxílio-doença, benefícios previdenciários, né, de incapacidade temporária, que hoje se fala, como pode gerar também aposentadoria, né, dependendo da extensão. E a invalidez é definida, né, como incapacidade permanente para o trabalho em decorrência de doença ou acidente. Então, a invalidez é uma incapacidade total para o trabalho. E a invalidez, a gente tem, lógico, não tem só incapacidade para o trabalho. A gente vai ouvir falar de invalidez, inclusive em invalidez securitária, que é tabelada, né? Então, aqui, é uma condição social que limita a capacidade da pessoa de exercer uma atividade profissional. E o foco dela é o quê? É a remuneração, é a compensação financeira sobre aquilo que ele não se pode manter. Embora tanto a invalidez como a incapacidade não façam parte da avaliação da deficiência, mas a gente tem que diferenciar que tem muita gente que confunde, né? Então, a relação entre impedimento e deficiência. Nem todo impedimento gera deficiência. Isso daqui, a gente tem exemplos clássicos disso. Eu tenho um exemplo. Durante o tempo que eu trabalhei em serviço público, eu trabalhei muitos anos em controle, avaliação e auditoria. E a gente lidava muito com a RH, né? E todas as vezes que eu tinha algum problema com a RH, eu ligava para o Dataprev e me atendia um rapaz que atendia o país inteiro. Era o cara que entendia de RH, mas entendia muito, muito, muito. E um belo dia eu tinha uma reunião na Secretaria de Estado e o motorista do carro que me levou tinha que passar no Dataprev para entregar, não sei, um documento, não sei o que era para entregar. Falei, eu vou aproveitar, eu vou conhecer o amigo lá, que sempre me atende, né? E aí, quando eu cheguei na sala dele, eu perdi a voz, cai duro. O camarada era cego, cego de tudo. Então, você vê, ele tem um impedimento, mas não gerava uma deficiência. Né? Então, não é todo impedimento que vai gerar deficiência. E a deficiência varia de acordo com o contexto. São as barreiras que representam. A gente tem a gravidade do impedimento, pode ser mais grave, pode gerar uma deficiência mais limitante. As barreiras no ambiente. Falta acessibilidade nos locais públicos, transporte, meio de comunicação. É muito comum isso daqui. A gente tem a lei de acessibilidade do deficiente, que as empresas têm que reservar, as empresas com mais tanto número de funcionários, têm que reservar tantas vagas para os deficientes. E a gente vai ter muita empresa que não está. Ela não está preparada, não está equipada para colocar um deficiente lá dentro. Não tem rampa, não tem bar, não tem sinalização. Então, a coisa é complicada. Então, e o ambiente também vai complicar a vida. O apoio social, presença de uma família, rede de amigos que ofereçam suporte, incentivo para minimizar os impactos da deficiência.
Olha só, aqui a gente vê, são duas pessoas que têm uma deficiência visual. Olha a diferença da moça aqui, que tem que descer umas escadas, e a outra que anda num piso liso e sinalizado. Logicamente que essa aqui vai deficiência vai ser muito maior do que essa outra aqui. A avaliação da deficiência e do grau de impedimento será composta de avaliação médica e social. Tá? Isso é comum na Justiça Federal, a gente vê o laudo da assistente social. Lógico que não diz respeito a gente. A gente tem que se ater à parte técnica e não à parte social. Tá? Então, a médica, que vai avaliar as estruturas, né, do corpo, e a social, que vai na casa do deficiente para poder avaliar as condições, para ver a renda familiar, né, para ver se encaixa dentro daquilo que se espera. Então, as considerações importantes tem que ter. Nem toda pessoa com deficiência é inválida. A invalidez não define a pessoa. Não pode ser discriminada por causa da invalidez. Não pode ser negado um benefício porque ela é inválida. Os direitos da pessoa com deficiência e das pessoas com invalidez são distintos. Tá? E é importante conhecer os direitos de cada um. Aqui, o slide ficou muito ruim, mas isso daqui nada mais é que o formulário utilizado pelo Ministério do Trabalho para a gente definir o tipo de deficiência para a inclusão do deficiente no mercado de trabalho, dentro das empresas. Tá? Então, aqui ele vai definir certo o que é. E aqui, para solicitar o benefício de prestação continuada, é necessário atender alguns requisitos. Primeiro, comprovação da deficiência. Laudo médico emitido por uma junta médica, oficial ou perito do INSS, normalmente quem faz é do perito do INSS, descrevendo o tipo, o grau e natureza da deficiência. O laudo médico deve ser recente. Agora, recomenda-se nem sempre só levar em conta o laudo médico. Porque agora tem uma outra onda. Imagine um gerente de banco. Aparece para a perícia, diagnóstico de Lerdort, kit, ombros, cotovelos e punhos, e com um crachá de deficiente. E aí o crachá de deficiente foi dado pelo Detran. Deficiência do cara. Discopatia degenerativa. E aí aquele crachá e o laudo foi dado para o camarada comprar um carro automático sem pagar IPI. Daí o perigo de se aceitar só em cima de declarações. Lógico que quando a gente vai fazer uma perícia tem que pegar de cabo a rabo, descascar a história clínica, pôr exame clínico e exames complementares até definir. A renda familiar. Renda familiar per capita deve ser inferior a 1/4 salário mínimo por cabeça. Tá? A renda familiar é composta pela soma de todos os rendimentos dos membros da família, que residem no mesmo domicílio, incluindo salário, aposentadoria, pensões, aluguéis, entre outros. Agora, aqui tem uma característica. Dentro de uma mesma família, que morem no mesmo lugar, a gente pode ter mais de um benefício. E o primeiro benefício é dado. Se aparecer um outro benefício, tem direito
e o salário que ele está recebendo de LOAS, o outro benefício, não entra para a renda familiar. Tá ok? Lógico que isso aqui não importa para a perícia. Isso aqui a gente tem que conhecer, mas isso daqui é administrativo da Previdência, do INSS. E não receberia de outros benefícios, a não ser que ele exclui, exceto aqui, pensão por morte e auxílio acidente. Os outros benefícios não podem acumular. E aqui, aquilo que a gente estava conversando, é que está sendo oferecido mundos e fundos para a moçada. BPC Loas, negado pelo INSS, completou 65 anos, recebe benefício assistencial de 1.320, mesmo nunca sendo não ter pago o INSS. Isso daqui é o que a gente vê aí hoje sendo oferecido o povão, e o povão, lógico, que vai entrar. E aí vai aumentar, e aumentar muito, o nosso trabalho. E aí, muito obrigado pela paciência. Era isso que eu tinha que falar. Doutor Tomás, muito obrigado. A doutora Nádia de Souza, ela levantou a mãozinha. Doutora, alguma pergunta? Se não for pergunta, é para me bater. Não, ainda, acho que não. Bom, vamos lá, vamos dar seguimento ao nosso encontro, né? Agora, a doutora Mônica Leite de Araújo Teixeira, que é perita médica federal, perita médica judicial no trabalho também, especializada também em valoração de dano corporal pela Universidade de Coimbra e também é cirurgiã geral. Então, doutora, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Está sendo muito bom estar aqui com vocês essa noite, para conversar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema tão complexo, né? Mas é muito interessante ao mesmo tempo. Então, continuando aqui a brilhante exposição, né, do Dr. Tomásio, o BPC é um benefício assistencial conhecido pela sigla LOAS, que é a abreviação da Lei Orgânica da Assistência Social, Lei 8.742 de 93. Ele é operacionalizado pelo INSS e custeado com recursos do Fundo Nacional de Assistência Social. Ele corresponde ao valor de um salário mínimo mensal. E nós temos alguns tipos de BPC, né? É o BPC 88, é o BPC LOAS para pessoa idosa, é considerada a partir de 65 anos, é que a gente tem uma divergência com o Estatuto do Idoso, que considera a pessoa idosa a partir dos 60 anos, né, a título de curiosidade. Mas o benefício que interessa, né, para a gente aqui, porque demanda a perícia médica, é a espécie 87, que é o BPC LOAS para pessoa com deficiência. Esse benefício ele foi regulamentado pelo decreto 6.214 de 2007. E o que ele nos diz? Né? No artigo 16, ele fala que a concessão do benefício à pessoa com deficiências ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento, e tem como base os princípios da CIF, né, estabelecida pela Organização Mundial de Saúde. Isso porque o uso da CIF proporciona a distinção entre a capacidade e o desempenho do indivíduo com deficiência. A capacidade, ela aborda o estado fisiológico e anatômico do indivíduo, enquanto o desempenho é o resultado da interação da pessoa com os fatores no meio o qual ele vive. Se esse meio vai ter agentes facilitadores ou barreiras, né? Isso vai interferir no desempenho do indivíduo. Então, é tudo sempre relacionado com o meio onde o indivíduo vive, a pessoa com deficiência vive. Então, nós temos diversas barreiras do meio ambiente, urbanísticas, arquitetônicas, nos meios de transporte,
na comunicação e informação, atitudinais e tecnológicas, né? As urbanísticas a gente vê todo dia, né? São as ruas esburacadas, os meios-fios que não permitem a movimentação de cadeirantes, né? A ausência de semáforos sem sonorização, a ausência de rampas. Já as arquitetônicas são as barreiras que a gente encontra dentro dos edifícios públicos e privados. É a ausência de elevadores com som, a ausência de piso tátil, corrimão, rampas, portas com largas, né, que permitam a passagem de cadeirantes, né, e no meio de transporte nós temos o transporte não inclusivo, que não tem aquele dispositivo que permite eu colocar a cadeira de rodas, né. E nos meios de comunicação e informação, a inexistência de intérprete de linguagem de sinais, Libra, a inexistência de legendas e de leitores de tela. E com relação às atitudes, né, nós temos os preconceitos e a discriminação, que é o chamado capacitismo, que julga que a pessoa com deficiência ela é inferior, né, ela é incapaz com relação a outras pessoas, né? Considera a pessoa com deficiência como sendo inferior. E nós temos também as barreiras tecnológicas, que são as imagens sem descrição, vídeos sem alternativa de áudio, a ausência de janela de Libras, entre outros. E, por outro lado, nós temos os facilitadores, que melhoram a funcionalidade das pessoas. São muitos, né? Eu vou citar apenas alguns. São os óculos, lentes de contato ou intraoculares, cadeira de roda, cadeira de banho, andador, bengala, prótese de voz, aparelho auditivo, rampa de acesso, corrimão, piso tátil, instalações sanitárias acessíveis, e placas com sinalização em braille, dentre outros. Ainda com relação ao decreto 6.214, que é o regulamento, que regulamenta, né, o BPC-LOAS, a avaliação da deficiência, do grau de incapacidade, ela é composta da avaliação médica e da avaliação social. A avaliação médica da deficiência e do grau da incapacidade vai considerar as deficiências nas funções e estrutura do corpo, e já a avaliação social considerará os fatores ambientais, sociais e pessoais. E ambas, tanto a avaliação médica como social, vão considerar a limitação do desempenho de atividades e a restrição da participação social, segundo os seus âmbitos, né? Dentro do âmbito social, da avaliação social, e do âmbito da avaliação médica. E essas avaliações, elas serão realizadas pela perícia médica e pelo serviço social do INSS. E o que vem a ser incapacidade, né, para fins de concessão do benefício assistencial, segundo o regulamento do BPC-LOAS? A incapacidade vem a ser um fenômeno multidimensional que abrange a limitação do desempenho da atividade e a restrição da participação, com redução efetiva e acentuada da capacidade de inclusão social em correspondência à interação entre a pessoa com deficiência e o seu ambiente físico e social. Então, é sempre com relação à pessoa com deficiência e o ambiente físico e social, e como isso impacta na inclusão social. Então, na prática, a gente vê que a incapacidade recebe significados diferentes a depender da matéria de direito onde o tema é aplicado, seja no âmbito previdenciário, que é a incapacidade para o trabalho, ou no âmbito assistencial, a despeito de ambos fazerem parte da Seguridade Social, né? É aquele tripé: saúde, assistência social e previdência social. Então, para fins assistenciais, a incapacidade é um termo genérico que envolve deficiências, limitações de atividade e restrições de participação. Indica os aspectos negativos da interação entre o indivíduo com uma condição de saúde e seus fatores contextuais. São os fatores ambientais e pessoais, né, o meio em que ele está inserido. E não se comunica diretamente com conceitos de incapacidade para o exercício da atividade laborativa, que, em geral, pode vir a gerar, né, a concessão de um benefício, um B31 ou B91, por incapacidade no regime geral da Previdência Social.
Já a capacidade refere-se à aptidão de um indivíduo para executar uma tarefa ou ação. Ela é intrínseca ao indivíduo, né? Quer dizer, uma coisa que o indivíduo faz sem a influência do meio. Já o desempenho refere-se ao que o indivíduo faz em seu ambiente de vida habitual, incluído neste conceito os aspectos do mundo físico, social e atitudinal. São os fatores ambientais da CIF. Isso quer dizer que o meio ambiente ele vai impactar na capacidade, né, da pessoa. Por exemplo, se a pessoa tem uma dificuldade para andar, ela usa o andador, ela vai melhorar o desempenho dela. Então, isso é a influência do meio, né, no desempenho da pessoa. Então, a gente percebe que o meio pode vir a alterar, né, de modo positivo ou negativo, a capacidade intrínseca do indivíduo. Então, a gente tem esse binômio, né, capacidade e desempenho. A comparação entre ambos permite identificar o que pode ser modificado no ambiente para melhorar o desempenho de qualquer pessoa, né, não só da pessoa com deficiência. Então, a gente também nota que a percepção da deficiência vem mudando muito nos últimos tempos, passando a ser uma visão biopsicossocial, considerando seus impedimentos, as alterações nas estruturas e funções corporais e mentais e o meio em que o indivíduo vive e está inserido, no qual se observa a capacidade para a realização de coisas simples do dia a dia, devido à limitação física, mental, sensorial e intelectual, que vem a ser os tipos de deficiências que a gente conhece, né? A deficiência física, mental, sensorial ou intelectual. E para essa avaliação foi criado um instrumento que foi normatizado pela Portaria Conjunta do Ministério do Desenvolvimento Social e do INSS em 24 de maio de 2011, e que estabelece os critérios, procedimentos e instrumentos para avaliação social e médico-pericial da deficiência e do grau de incapacidade da pessoa com deficiência, né, pessoa que requer o BPC-LOAS. Tudo em conformidade com o regulamento, né, do anexo do decreto 6.214 de 2007. Então, os instrumentos para avaliação da deficiência e do grau de incapacidade, eles vão ser utilizados tanto pelo assistente social e do INSS e pelo perito médico, né, e com a finalidade de qualificar a deficiência, as barreiras e dificuldades encontradas pela pessoa na interação com o seu meio. Aqui a gente tem um instrumento, né? Eu recortei acho que não sei se esse slide ficou muito bom, se está muito claro, mas eu recortei uma parte da folha de rosto do instrumento de avaliação, que, na verdade, é um formulário, né, que está inserido dentro do nosso sistema. Você tem um formulário que é preenchido para ser preenchido pelo assistente social e um formulário que é para ser preenchido pelo perito, né. A nossa avaliação é um formulário extenso, tem mais de 130, aproximadamente 130 quesitos, né, somando a parte médica com a parte social. Assim, é bem complexo. Tá. E quem é considerada pessoa com deficiência para fins de concessão do BPC de acordo com o instrumento? Conforme a redação dada pela Portaria Conjunta número 7, de 14 de setembro de 2020, a pessoa com deficiência, para fins de concessão do benefício, deve comprovar, né, impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e o grau de restrição para a participação plena e efetiva da pessoa com deficiência na sociedade, decorrente da interação dos impedimentos a que se refere o inciso 1 com barreiras diversas. Então, a gente vê que a deficiência é igual a impedimento mais barreira. E o que seria o impedimento a longo prazo, né? Para fins de concessão do BPC, é aquele que produz efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos. Por exemplo, se uma pessoa fratura uma perna, né? Normalmente, se não acontecer nenhuma complicação, nenhuma sequela, ela não vai ter um impedimento que dure
2 anos ou mais, né? Então, isso não pode ser considerado, é um exemplo, né, do que a gente não considera um impedimento a longo prazo. E as barreiras podem ser qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos, a acessibilidade, a liberdade de movimento, de expressão, a comunicação, ao acesso à informação, etc. Isso é de acordo com a Lei 13.146 de 2015, artigo 3, que vem a ser o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Um minutinho, gente. Então, a avaliação da deficiência e do grau de incapacidade, né, pelo instrumento é constituída por 3 componentes. O instrumento vai avaliar os fatores ambientais, né, 2, atividades de participação e as funções de estrutura do corpo. Os fatores ambientais são avaliados pelo serviço social. A atividade de participação é avaliada tanto pelo serviço social como pela perícia médica. E as funções e estruturas do corpo são avaliadas pelos peritos médicos. Então, falar um pouquinho sobre os fatores ambientais, né, que são avaliados pela ciência social, que fazem parte, né, desse instrumento. São externos ao indivíduo e podem ter influência sobre seu desempenho na execução das atividades e na participação social. É considerado um ambiente físico, social e atitudinal no qual a pessoa vive. Tudo isso vai interferir, né, no desempenho da pessoa com deficiência. Então, e eles podem ter uma influência positiva, né, se for um agente facilitador, ou negativa, se for uma barreira, um obstáculo, né, sobre a função ou a estrutura do corpo e sobre o desempenho na execução das tarefas mais simples às mais complexas. Portanto, o meio ambiente ele interage com os componentes das funções e estruturas do corpo e das atividades de participação. Deste modo, diferentes ambientes podem ter impactos distintos sobre o mesmo indivíduo com determinada condição de saúde. Um ambiente com barreiras ou sem facilitadores vai restringir o desempenho do indivíduo e outros ambientes mais facilitadores poderão melhorar esse desempenho. Então, quando o assistente social ele vai avaliar esses fatores ambientais, ele vai levar em consideração as barreiras do ambiente físico e social. E barreira é o nome, né, que se dá para o qualificador que descreve os obstáculos vivenciados pelo indivíduo. Dentro do ambiente físico, né, que é o território onde se vive, e do ambiente social, que é o convívio familiar, comunitário, social, acesso às políticas públicas, etc. Então, com os fatores ambientais, vão ser analisados, consideradas as barreiras. E dentro do componente fatores ambientais, domínios ou áreas, talvez que melhor, né, analisados pela avaliação social, são 5. O primeiro é produtos e tecnologia, que vem a ser qualquer produto, instrumento, equipamento ou tecnologia projetados para melhorar a funcionalidade, assim como bens materiais e não materiais e patrimônio financeiro. As condições de moradia e mudanças ambientais, né, o apoio em relacionamentos, se ele tem a família, né, com disponibilidade para ajudar, para atuar, as atitudes, se ele vive num ambiente inclusivo ou num ambiente com preconceito, em que ele é excluído, e o acesso aos serviços, né, que são os serviços de uma maneira geral, com saneamento básico, água encanada, luz, sistemas de educação, sistema de saúde, acesso a políticas públicas de uma maneira geral. E aqui a gente também tem um recorte do formulário que é preenchido, do instrumento, que é um formulário que é preenchido pela assistente social, dentro do componente dos fatores ambientais. Aqui a gente tem produtos e tecnologia, que eu estava falando antes.
E o comando do instrumento é para qualificar, né, de 0 a 4. Cada unidade dessa aqui é tipo um quesito, como se fossem umas perguntas que são respondidas pela pessoa avaliada. E vai numa escala de 0 a 4. Sendo que, né, a gente já sabe que os fatores ambientais se referem às barreiras, né, e o valor do qualificador. Será nenhuma barreira, zero, né, se durante lá a entrevista for constatado que não há barreiras. Se a barreira for leve, considerada leve. 2, moderada. 3, grave. O 4, para a barreira completa. Outro componente que também é avaliado pelo ciência social é atividades e participação. E domínios ou áreas que são analisados, né, nesse componente são a vida doméstica, relações e interações interpessoais, áreas principais da vida, vida comunitária, social e cívica. E mais um recorte do formulário, que a gente tem, né, o domínio da vida doméstica, a mesma coisa, tem um comando, né, para qualificar numa escala de 0 a 4, tem o T e o P aqui, que o T é quando é totalmente dependente de terceiros, o P é parcialmente dependente de terceiros, você tem uma série de quesitos, né, para serem avaliados e pontuados pelo assistente social. E quando a gente fala de atividades de participação, o que é avaliado refere-se à dificuldade, né, o qualificador que é avaliado. E 0 seria nenhuma, a mesma coisa, né, só que muda, não é mais barreira como no ambiente. No meio ambiente. É dificuldade. 1, dificuldade leve. 2, dificuldade moderada. 3, dificuldade grave. E 4, dificuldade completa. E agora a gente vai para o instrumento, como ele é utilizado pelo médico, né? São as condições avaliadas pelo médico, são as funções do corpo e as atividades de participação. Então, o médico, né, o perito médico, ele vai avaliar o comprometimento das funções do corpo, né? Mentais, sensoriais da visão, sensoriais da audição, sensoriais adicionais de dor, da voz e da fala, do sistema cardiovascular, do sistema hematológico, imunológico, respiratório, do sistema digestivo, metabólico endócrino, funções geniturinárias e as funções neuromusculoesqueléticas e relacionadas ao movimento e, por fim, as funções da pele. Então, a gente vê que é um formulário um instrumento bem completo, né? E mais um recorte do formulário para ser preenchido pelo médico perito. Aqui a gente vê a parte da função mental, né? E o mesmo comando, né? Qualifique de 0 a 4, os que são os quesitos, né? Que falam sobre funções de consciência, funções de orientação. Então, de acordo com a avaliação do perito, ele vai meio que qualificar ou pontuar, né? Cada quesito desse. E numa escala também de 0 a 4. Outra que é funções sensoriais da visão, e que também vai ser pontuado de 0 a 4, né, só para demonstrar como é que é, e tem um qualificador aqui final, né, meio que parcial, que a gente vai colocar a nossa impressão, como que a gente qualifica esse domínio, né, da função sensorial e da visão. E no caso das funções do corpo, o valor do qualificador ele vai referir-se à deficiência, tá? Nos mesmos moldes, desculpa. 0, nenhuma deficiência. 1, deficiência leve. 2, deficiência moderada. 3, deficiência grave. 4, deficiência completa.
E tem o componente das atividades de participação, que também é avaliado pelo médico, é avaliado pelo assistente social e pelo médico, só que cada um por uma ótica, né? Aqui é a ótica médica, outra foi a ótica da do assistente social. E os domínios a serem, ou áreas a serem analisados na avaliação médica com relação a atividades de participação são aprendizado e aplicação do conhecimento, né, que vem a ser o desempenho em aprender, aplicar o conhecimento aprendido, pensar, resolver problemas, tomar decisões. Um outro domínio é tarefas e demandas gerais, né, o que a pessoa consegue fazer no dia a dia dela. A parte da comunicação, se ela entende uma mensagem, se ela consegue começar e terminar uma conversa, né? A dificuldade para conseguir se comunicar. E outro domínio é da mobilidade, né? Se ela consegue andar, se ela consegue caminhar por longas distâncias, se consegue pegar objetos, se consegue carregar objetos, e do cuidado pessoal, se a pessoa tem a capacidade de conseguir se alimentar sozinha, se ela faz a sua higiene pessoal sozinha, se veste sem ajuda, né? Dentre outros os tipos de cuidado. Então, aqui a gente vê o formulário, né? No domínio das tarefas e demandas gerais, que a gente também vai pontuar ou qualificar, de acordo com a impressão do médico, né, que está do avaliador. E, com relação à atividade de participação, o valor do qualificador sempre vai se referir também à dificuldade, assim como foi com a parte da assistência social. E da mesma maneira, né? 0, nenhuma dificuldade, 1, dificuldade leve, 2, dificuldade moderada, 3, dificuldade grave, 4, dificuldade completa. E a conclusão da avaliação, né? Após a avaliação médica e social, os qualificadores N de nenhum, L de leve, M de moderado, G de grave e C de completo, encontrados em cada domínio, convergem para os qualificadores finais dos 3 componentes, que foi como a gente viu, né, anteriormente, os fatores ambientais, atividades de participação e funções do corpo, que são transpostos para uma tabela combinatória de pontuação e define a concessão ou indeferimento do benefício, é um resultado final. E esse cálculo, digamos assim, essa combinação é feita pelo próprio sistema que dá, tipo assim, essa nota final, digamos. E o benefício vai ser indeferido quando o qualificador final do componente funções do corpo for N, de nenhuma, ou L de leve. Ou quando o qualificador final do componente atividades e participação for nenhuma ou leve. Nenhum ou leve. E se as alterações de funções ou estruturas do corpo puderem ser resolvidas em menos de 2 anos. Então, nessas situações, o benefício vai ser indeferido. E ainda pode acontecer que, mesmo após a avaliação social e médica, a pessoa atinja, né, a pontuação, digamos assim, seja concedido o benefício parcialmente, né, seja comprovado que a função do corpo é moderada, grave, a atividade de participação também é moderada, grave ou completa, e quando for para a parte administrativa, né, e for verificada as questões de renda, de documentação, esse benefício pode não ser concedido, tá? Por questões administrativas. Então, a gente costuma dizer que são praticamente 3 etapas, né, que tem que passar: avaliação médica, avaliação social e avaliação da parte administrativa, que vai ver a questão de renda, avaliar a documentação, carteira de trabalho, etc. Essa parte, assim, eu não domino muito, porque é muito específica do administrativo. E, por fim, eu gosto, assim, de deixar essa imagem aqui, né, que acho que é uma imagem emblemática, né, que fala sobre
a gente pensar um pouco, né, e que fala sobre equidade, e do princípio aristotélico, né, que fala de tratar os desiguais de modo desigual na medida das suas igualdades. Então, acho que a inclusão do deficiente, né, ele faz com que a nossa sociedade seja uma sociedade mais equânime, né? E o BPC-LOAS, quando é um instrumento complexo, né, é muito detalhado, e quando bem utilizado, bem aplicado, ele pode vir a minimizar, né, as desigualdades sociais e por ser um benefício que é uma política pública, né? Então, acho que fica assim essa imagem para reflexão aí da gente. Obrigada. Alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Doutora Mônica, muito obrigado pela sua explanação. Nós tivemos aqui algumas perguntas. A doutora Nádia de Souza, a senhora está nos ouvindo? Ela colocou uma mensagem agora, uma pergunta agora há pouco no nosso chat, e ela coloca assim, colocar o conceito de aptidão e inaptidão como deficiente pode ser considerado apto ou não para o trabalho? Doutor Tomás ou doutora Mônica, por favor. No LOAS não existe, né, essa questão do apto e inapto para o trabalho, né? No princípio, não é um conceito do LOAS, né? São coisas são coisas distintas, são benefícios distintos. Perfeito. Uma pessoa pode ser deficiente e não ter pode capacidade para o trabalho. Porque a deficiência, o impedimento, ela não traz umas barreiras, né? Se ela não tem barreiras, apesar do impedimento, ela não é considerada deficiente. Perfeito. E aí, então, também, dessa mesma forma, se ela pode trabalhar, não tem como, pela renda e tudo mais. Não preenche os requisitos necessários, né? Da miserabilidade, da hipossuficiência, né? Ele pode trabalhar e pode se manter. Então, não tem. A princípio, não tem. A doutora Nádia tem alguma pergunta? Tem alguma coisa a perguntar além disso? Doutora Nádia? Bom, nós temos o doutor Delia, que ele pergunta, em uma avaliação médica pericial solicitada para avaliar a deficiência em ação de concessão de benefício de prestação continuada, ou LOAS, pela aplicação da CIF, doenças crônicas como artrose de coluna, como se deveria ser essa análise? Vai depender da análise da estrutura, né? O perito ele vai avaliar o quanto que aquilo vai impactar na mobilidade, na inclusão social, na participação social, né? Se não implicar de forma nenhuma, então, se o qualificador for nenhum ou leve, se a pessoa tem uma boa mobilidade, né, e consegue ter uma boa participação social, e conseguir fazer seus cuidados pessoais, né, ele não vai ter, provavelmente vai ser considerado um qualificador leve, né, ou nenhum, e a princípio não vai ter direito, né? Não vai ter o benefício concedido. Agora, se é uma deformidade importante que impacta na mobilidade, em outros domínios, né, da pessoa, e talvez tenha, depende do caso, né? Não tem como eu falar com certeza sem ver, né? A princípio, doença degenerativa crônica somente, eu não consigo visualizar esse impedimento, né? essa deficiência a nível de concessão de benefício. Exatamente, né? Depende muito do que a gente está falando. Uma vez a gente precisa entender que doença não é sinônimo de incapacidade e doença também não é sinônimo de deficiência, né? Isso a gente precisa sempre analisar, né, as barreiras em si, né, que impactam aí o periciado, né? Que a gente vê muito que a pessoa é hipossuficiente, mas nem sempre ela tem, né, aquela deficiência. A gente fica até assim com um pouco de dó da pessoa, né? Como a doutora falou, né, aquelas mães que têm com as crianças, né, que diz que tem autismo e que a gente não consegue visualizar isso, né? São pessoas realmente
hipossuficientes, né? A gente nota isso, mas que não fazem jus, né? A concessão do BPC Loas. Ele não é para isso. Exatamente. O doutor Alexandre Lousa Garcia, no caso de LOAS para menores de 16 anos, quais as considerações achariam importantes? Um exemplo, por exemplo, um jovem com escoliose. Justamente. Doutora, está falando. Da mesma forma, vai depender da funcionalidade, né? Do grau de escoliose, né? O quanto que essa escoliose compromete, né, a função do corpo. Temos algumas outras perguntas aqui. O senhor Flávio, boa noite, Flávio. Boa noite. A avaliação de doenças crônicas que cursam com períodos de remissão, de recrudescimento de sintomas, como vários transtornos depressivos, como deve ser a avaliação do tempo de limitação funcional para o preenchimento de critérios de 2 anos? Esse caso fica um pouco mais complexo, né, de a gente poder, já que tem remissão, né, já fica mais complexo. Agora, se realmente é uma deficiência, é uma alteração mental, né, é uma doença que sabidamente, que a gente percebe que o impedimento pode ser realmente a longo prazo, embora haja pequenos momentos de remissão, mas na maioria do tempo, na maior parte do tempo, essa pessoa realmente está com a parte mental dela alterada, eu acredito que possa, sim. Se preencher os outros requisitos, eu acredito que há uma possibilidade dessa pessoa, com a alteração a nível mental, ter o benefício dela concedido, sim. Doutor Tomás, alguma coisa? Alguma Não. consideração? Tá O senhor tudo... quer atua... A Mônica manda nisso, cara. O senhor que está atuando com psiquiatria agora, realizando a pós-graduação? Não, isso daí Okay. pô, que Mônica está falando ali. É o certo, pô. É o tempo de incapacidade, pô, de incapacidade não de impedimento que vai ter, né, o grau pô, de deficiência, e naquelas que tem remissão tem que ver por quanto tempo que fica. Sim. Porque às vezes a pessoa conseguiu trabalhar, mas aqui um mês, ficou um mês, trabalhou quando a pessoa trabalha, um mês. Isso. Esquizofrenia grave, né? Ela não consegue se manter. Né? Tanto que tem o auxílio inclusão, né? Que permite que a pessoa com BPC ela possa trabalhar. Ela tem alguns critérios, né? São 5 anos recebendo benefício e o salário tem que ser inferior a 2 salários mínimos, né? Porque o emprego não é certo que ela vai conseguir se manter naquele emprego, né? Ela está fazendo um esforço de uma certa maneira, né? Se ela tiver uma deficiência grave, uma esquizofrenia, uma alteração mental importante, ela está fazendo um esforço de tentar assim, a sua reinclusão na sociedade, né? Então, acho que isso é válido. Né? Ok. A doutora Luísa Souza, sobre a nova resolução para a inclusão do periciado autista em enquadramento de deficiência pelo LOAS, como proceder? Tem que ver o grau do autismo, né? E suas barreiras, né? Isso, exatamente. O que é aquela criança, né? Aquela criança autista, também tem adulto, né? Adulto também está pedindo, né? Você vai avaliar o comprometimento mental. Não tem como dizer, não, essa doença vai gerar a concessão do benefício. Não tem como afirmar isso. Você tem que avaliar, né, as alterações de cada pessoa, cada requerente, né, cada pessoa que... É individualizado, né? Não tem como dizer, não, doença é autismo, gera o benefício? Depende do grau, depende do comprometimento. Né? Perfeito. A doença estabelecida que vai. Tem umas que são realmente clássicas, são coisas que são fáceis, né, da gente decidir, né? A pessoa é paraplégica, que sofreu um AVC, que ficou com um déficit cognitivo, isso é clássico, né? Agora, essas doenças crônicas, o autismo, sem desmerecer, é claro, né? Isso aí tem que ser avaliado, né? Nós temos ainda... Justamente por isso, são quase 80 quesitos parte médica para serem avaliados, né?
Nós temos aqui ainda algumas perguntas, mas o doutor Samir, ele levantou a mãozinha. Doutor Samir, Eu faça um queria favor. perguntar para a doutora, por favor, nós estamos fazendo aqui no INSS recurso de LOAS. Então, o LOAS é negado na agência e depois ele passa por recurso. São protocolados, atestados, novas documentações. E a gente mantém a decisão ou então altera a decisão. Como é que a senhora vê isso? Como é que a senhora encara isso com esse recurso de LOAS? Então, isso Pela é feito dentro do legislação é Instituto. pertinente. Isso é uma questão de legislação, é pertinente. A pessoa tem direito. Se existe a previsão legal, o perito deve fazer. Sim, entendi. Agora, só se Não considera, cabe a no mim caso... dizer, não cabe a mim dizer, não, eu acho que não. Existe a previsão legal do recurso, a pessoa está inconformada com o resultado, é um direito da pessoa entrar com recurso. Se ela vai conseguir ou não, já é outra questão. Normalmente se entra com recurso, se coloca novos elementos, né, novos atestados, novos documentos, né, que coloca a incapacidade. E a gente olha e vê se esses documentos podem alterar a decisão anterior ou não. Sim. A gente avalia, eu avalio normalmente e vejo não só se os documentos, a pessoa também, né? O recurso é presencial que você está falando ou é documental? Documental. Então documental são só os documentos mesmo. Isso, é isso que eu estou dizendo. E também pode ter a opção de mandar presencial também, né? Se você não tiver alguma... Temos a opção. Né? Quando a gente fica em dúvida, a gente vê que documentalmente não está convencendo os elementos, não tem alterações relevantes para se alterar a decisão anterior, eu costumo mandar para o presencial. Quando não me convence, sim, eu mando para o presencial. A perícia tem muito essa questão, né, do convencimento, né? Do perito. Criar convicção que possa ser. Isso. Obrigado, viu? Nada, muito eu que obrigado. agradeço. Nós temos o doutor Elson. Boa noite, doutor. Ele pergunta, como pode ser feito o acesso às tabelas de avaliação das funções e fazer a qualificação de cada um desses critérios elencados? Ou seja, onde encontrar esse dispositivo para avaliação das funções? Olha, eu não tenho certeza se esse formulário está disponível, assim, seja de domínio público. Eu não até poderia ver isso, mas, assim, no momento eu não disponho dessa informação, se é de domínio público. Tem alguns livros que tem, eu já vi. Eu acho que não deve ser muito difícil de ser encontrado, não. Tá? Agora, mas o resultado final, realmente, quem faz é o próprio sistema, né? A gente sabe que tem alguns qualificadores que não dão direito, como já falei, né? Participação e estrutura do corpo leve ou nenhuma não vai, e o impedimento menor, né? Porque tem uma parte do formulário que você responde, né? O impedimento é maior ou menor do que inferior do que período, né, de 2 anos. Nós temos aqui também a pergunta do senhor Gustavo TJB. LOAS em menor de 16 anos, somente com certidão de nascimento para identificação, como estão realizando? Isso é uma polêmica, né? Saiu uma normativa dizendo que não é necessário a identidade, que basta a certidão. Se a gente concorda ou não, é pessoal, né? Mas há uma normativa, né? Validando, tá? Que pode-se fazer, sim, a perícia do LOAS sem a identidade, só com a certidão de nascimento. Perfeito. Nós temos aqui também o doutor Fernando S. de Azevedo. Essa pergunta, ele fala, boa noite, excelentes apresentações. Gostaria de saber sobre impedimento em pacientes oncológicos em tratamentos de intenção curativa, no qual o período de tratamento mais intensivo é de menor de 2 anos. Diagnóstico, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, porém, passado essa fase, o período do tratamento endocrinológico, o qual dura em torno de 5 anos, a maioria dos pacientes não apresenta impedimento. Ele gostaria de saber como é que seria a análise
desses tipos de pacientes? Na verdade, assim, a gente não tem todos esses dados na hora que a gente está fazendo a perícia, né? Em geral, não tem. A gente não chega para até chegar, né? Fica até mais fácil. A pessoa já chegar, já tratada, né? Com uma boa resposta, e a gente não achar nenhuma alteração, não vai ter, provavelmente não vai ter o benefício concedido. Agora, se a pessoa chega no início do tratamento, já chega com metástase, você vê um caso ruim, a pessoa com mau estado geral, caquético, aí já fica mais difícil você dizer que o impedimento vai ser menor que 2 anos, se afirmar com certeza isso, né? Uhum. Nós não temos mais perguntas, agora eu vou começar as minhas. Vamos lá. Eu atuo na perícia federal, né, e eu utilizo muito também o IFBR, além da CIF, o IFBR, né? A doutora Adriana Araújo também falou um pouquinho sobre isso no nosso. E no FBR também nós temos, era muito análogo, né, ao CIF. A senhora concorda, discorda, utiliza, não utiliza, por que sim? Bem, está fugindo um pouco do tema, né, doutor? Porque o tema é LOAS, né? Não é a caracterização, né, da deficiência, né, pelo IFBR, né? Está fugindo um pouco do tema. Eu acho que é um excelente instrumento. A gente usa, né, no INSS para aposentadoria do deficiente, né? A Lei Complementar 142. Né? A gente usa bastante o FBR, e eu acho um excelente instrumento, uma excelente ferramenta, mas foge ao objeto aqui do nosso debate. O doutor Wilton Diógenes, ele também falou um pouquinho também sobre essa mesma pergunta. E tem a pergunta também sobre disponibilizar o formulário. É isso. Vocês podem perguntar à vontade. Alguém mais para perguntas? A doutora Ana Maria, por favor, doutora, pode abrir o microfone da senhora? Oi. Não, porque a perícia de INSS, ela tem uma balização muito certinha, né? Ela tem um formulário que tem que bater tudo direitinho, e no final dá leve, moderada, soma tudo e dá ou não, né? Mas, quando entra com recurso na federal, o perito, né, ele tem que ter um pouco de jogo de cintura. Então, por exemplo, eu uso muito a IFBRA na federal, que não é usada no INSS. O INSS é CIF. E tem que encaixar dentro da CIF de qualquer jeito. Né? No recurso federal, eu posso até abrir mão e não usar a CIF. Era só isso. Perfeito. Alguém mais? Por favor, doutor Tomás, doutora Mônica, estão aí à disposição. Alguma consideração, doutor Tomás? Alguma consideração, doutora Mônica? Não, aqui eu acho que já foi falado. Tudo tem que ser falado, né? Então, a única dificuldade é mesmo que a Ana está falando aí, na federal, você tem 4, 5 quesitos do juiz para responder, não são os 80 que tem lá no INSS, né? Que é tudo balizado. Então, as ferramentas que a Previdência tem, a gente não tem. Né? A gente não tem. E fica muito mais difícil, né? Você tem que ir, tem que ter muito bom senso para fazer. Sim. Uma das coisas que eu vejo muito também nas perícias, né? O advogado, ele sempre tenta linkar uma, entre aspas, deficiência do Detran com a deficiência para recebimento de LOAS ou deficiência para o recebimento de um auxílio assistente, de um auxílio
doença e por aí vai, né? Então, mais uma vez, a gente deixa ratificado que cada caso é um caso, a gente precisa avaliar todas as barreiras em si, e isso não significa que ele tem uma deficiência, tem uma patologia para o Detran, que ele vai receber também a questão do LOAS, né? Mas isso daí, ô Vinícius, é a mesma coisa. Eles jogam, porra, aí no DPVAT. Você tem uma invalidez securitária, cara. Não é uma invalidez, porra, que você vai... Entendeu? Não vai aposentar ali. Você tem invalidez securitária dentro de uma tabela, porra, numa legislação própria deles. E acabou. É completamente diferente. Muito bom. Doutores, por favor, fiquem à vontade. Mais uma pergunta. Nós temos ainda tempo, Adriele? Oi, estamos em tempo. A doutora Mônica, ela caiu da rede, tá? Ela mandou mensagem aqui. Perfeito. Consegui voltar. Perfeito. Ah, voltou. Voltei. Perfeito. Bom, é isso. Queria deixar as considerações finais aí para a doutora Mônica e doutor Tomaso. Foi um prazer, né, estar aqui como moderador desse encontro e muito gratificante. Por favor, doutores. Beleza, pô, eu queria agradecer outra vez a oportunidade de falar de um assunto tão polêmico, né? Espero que tenha correspondido por minha parte, porque a Mônica, sinceramente, deu um show aí, né? Doutora? Também foi ótimo, com certeza. Então é isso. Eu apenas complementei o que o senhor já tinha falado. Oh, Doutor Vinícius, não está esquecendo de fazer um convite? Ah, sim, perdão. No dia 5 ao dia 8 de setembro desse ano, nós vamos ter aí o nosso 7º Congresso Brasileiro, né? Eu estou intimando vossas senhorias a comparecerem, por favor. Intimação boa, né, professor? Intimação excelente. Essa eu vou participar. Muito boa. Tá bom, gente. Muito A obrigado Gabi aí. entrou. Doutora Gabriela, por favor, estamos ansiosos com as suas considerações finais. Seu microfone está desligado, Gabi. Doutora? Ela está tentando ligar o microfone. Manda por mensagem que eu repasso, se precisar. Pessoal, estou chegando atrasada só para agradecer. Agradecer muito a Mônica. A gente está tentando fazer algo com esse tema já tem mais de um ano. E a gente cheio de agendas, né, de um monte de coisa, é um tema tão importante. E agradecer que a gente está comemorando 1 ano dos nossos encontros cariocas, já com 9 edições, muito sucesso. E virão muitos outros. Adriele, muito obrigada também. Vinícius, obrigada. Tomaso, beijo para todos. falou. Beijão, boa noite. Boa noite a todos. Foi um prazer. Boa noite. Parabéns.